Perder um filho é o pior pesadelo de todos os pais. E se alguém sabe disso, é Jacob e Tishana Armstrong. Como se essa perda não fosse ruim o suficiente, alguém parecia estar provocando e brincando com eles. Só que eles não perceberam isso até que o casal visitou o túmulo do seu filho no cemitério. Então esses pais de luto escondem uma câmera no cemitério para revelar seu visitante indesejado. E o que eles viram os deixou chocados. Jacob e Tishana Armstrong imaginam que eles veriam seu filho crescer, entrar na escola e se tornar o homem incrível da qual ele estava destinado a se tornar. Mas isso infelizmente não aconteceu. Durante o processo de parto, o pequeno Mike Cade Armstrong perdeu a sua vida. Mas esse foi apenas o começo do desgosto de seus pais. A vida é linda, mas também pode ser muito difícil às vezes, e coisas ruins também acontecem. E isso é algo que os Armstrong tinham acabado de aprender em 14 de abril de 2017. Lidar com a perda do seu filho foi insuportável no início, mas eles ainda tinham um ao outro para passar por uma das piores coisas que tiveram que fazer: enterrar seu filho. Embora a perda de um bebê durante o parto seja rara, as complicações podem acontecer sem aviso prévio, e infelizmente para os Armstrong, isso aconteceu com eles. E embora eles nunca ficassem bem com a partida do seu filho, eles ainda queriam honrar sua memória e esperavam que os outros fizessem o mesmo. Mas, infelizmente, esse não foi o caso. A vida de McCann foi curta, mas ele ainda era e sempre seria uma parte muito importante na vida dos Armstrong. Ele era a coisa mais linda que eles já tinham visto, e seu espírito viveria dentro de seus corações. Nesse meio tempo, eles tinham um lugar onde sempre iriam visitá-lo, assim como seus futuros irmãos. Mas uma escuridão ameaçava atrapalhar seu descanso eterno. Perder alguém é sempre difícil, e perder um filho é ainda mais difícil. Os Armstrong nunca acreditaram que seria uma experiência pela qual teriam que passar, pois eles já tinham 2 filhos lindos e saudáveis. Mas eles logo descobririam que essa perda os aproximaria cada vez mais da sua comunidade. O amor e a generosidade de sua família e amigos os impediriam de afundar no desespero, mas eles ainda sentiam muita falta de seu filho. Mesmo em sua dor, a perda aproximou ainda mais o casal, principalmente quando fizeram uma visita ao filho no cemitério Memorial Park, em Oklahoma. Mas um dia, eles perceberam que algo estava errado. Quando a família decidiu pela primeira vez visitar o cemitério onde colocaram o garoto, Jacob e Tishana prepararam seus outros filhos para o que obviamente seria uma experiência muito sombria. Mas a família não esperava que essa visita também mudasse a maneira como eles pensavam sobre sua cidade. Cade nunca iria brincar com brinquedos como uma criança normal, mas seus pais frequentavam o cemitério e sempre deixavam adoráveis bandeiras, cataventos e brinquedos em seu túmulo. Eles imaginavam que o espírito do seu filho apreciaria os objetos, mas ele nunca conseguiu apreciá-los por muito tempo. E não é porque ele não estava vivo. Deixar para trás sinais de seu afeto no túmulo do seu filho foi um grande mecanismo de enfrentamento do luto. Mas não demorou muito para eles perceberem que seu filho não era a única coisa que faltava em suas vidas. Algo mais havia desaparecido sem deixar vestígios. Sem o conhecimento da família Armstrong, algo de errado estava acontecendo com frequência no cemitério onde eles colocaram seu filho para descansar. Sempre que colocavam brinquedos, bugigangas ou cartas no túmulo do filho, eles desapareciam antes da próxima visita. Certamente deve haver uma explicação razoável para esse fenômeno. Os pais de coração partido percebem que alguém estava levando os itens que eles deixavam para trás. O catavento não significa muito para essa pessoa, mas significa muito para a pessoa que o colocou lá. Ela disse para a revista Inside Edition, mas não foi um animal que os pegou ou algum tipo de monstro em forma humana. O roubo de objetos em cemitérios não é um crime típico de cidades pequenas. E essa atitude certamente não é algo que podemos considerar como ato criminoso perigoso. Mas tirar os brinquedos das crianças de pais enlutados é cruel, devastador para qualquer pessoa em processo de luto. Mas as suspeitas de Armstrong, será que estavam corretas? Ou era algum tipo de animal ou fenômeno natural movendo seus presentes? Independentemente dos motivos, isso estava deixando os pais realmente zangados com alguém que estavam tirando esses itens do túmulo do seu filho. Alguém estranho, aleatório, estava roubando os brinquedos do seu bebê. Ele não tinha certeza de como pegar o bandido no início, mas então a inspiração veio e ele começou a trabalhar imediatamente.
Eu decidi que a melhor maneira de pegar o culpado no flagra seria montar uma câmera escondida, disse o pai. Então foi exatamente isso que ele fez. A câmera estava a poucos metros de distância, mas isso é tudo o que ele precisava para descobrir a identidade do ladrão de túmulos. Para pegar seu ladrão na câmera, Jacob Armstrong teve que encontrar câmeras feitas especialmente para isso e que pudessem ser confiáveis e não detectadas por outras pessoas no cemitério. Armstrong não queria prejudicar a experiência matinal de alguém ou alertar os ladrões de que havia algo mais valioso para levar do que os brinquedos de uma criança. A câmera que Armstrong escolheu se misturaria com as árvores atrás do túmulo do seu filho e não emitiria nenhuma luz ou som durante a gravação. Armstrong estava disposto a fazer todo o possível para garantir que seu filho pudesse finalmente descansar em paz. Uma vez que a câmera foi colocada atrás das árvores, era praticamente indetectável. E como a câmera podia ser controlada remotamente, Armstrong não precisava se preocupar em estar no cemitério com os ladrões para registrar esses atos nefastos. Felizmente, a câmera fez o seu trabalho e provou que não era um animal curioso ou um fenômeno natural misterioso movendo seus pertences, mas um homem que parecia estar pegando os itens de propósito. Mas será que com essa filmagem seria suficiente para pegar o culpado? Não só sua câmera filmou um homem roubando os objetos do túmulo do seu filho, como os Armstrong também pegaram um ladrão roubando de túmulos próximos, provando que esse não era um crime direcionado. E a parte mais estranha era que o homem parecia muito despreocupado com o que estava fazendo. Alguém estava arrancando quinquilharias preciosas das sepulturas, e esse alguém ainda não tinha terminado. A pessoa responsável por aquilo não se importava que estivesse machucando os pais enlutados, mas ele não contava com a engenhosidade de Armstrong, e que esse era um descuido do qual o ladrão logo se arrependeria. O pai de luto conseguiu capturar 2 personagens sombrios à espreita sobre o túmulo através da câmera, que ele havia escondido nos arbustos. Mas a filmagem não era clara o suficiente para ver os responsáveis. Então, voltamos ao cemitério e mudamos a posição das câmeras para nos dar um ângulo melhor. Mas será que a câmera funcionaria pela segunda vez? A família Armstrong já tinha sofrido o suficiente para lamentar a perda do seu filho sem ter que lidar com esse estresse adicional. Na época, parecia que eles simplesmente não conseguiam fazer uma pausa e que sua sorte havia acabado. Mas as pessoas ao seu redor queriam que eles soubessem que esse não era o seu caso. Felizmente, o cemitério onde os Armstrong enterraram seu filho também ajudou o casal em sua busca pelo ladrão que estava levando seus pertences, permitindo que o casal usasse as imagens de câmeras de segurança e entrasse em contato com outras famílias que também visitavam o cemitério. Mas mesmo essa vantagem não facilitou muito a busca. Depois de mudar as posições das câmeras e enviar mais brinquedos como isca, os Armstrong voltaram para casa para ficar de olho nas imagens que sua câmera capturou. Mas será que os ladrões voltariam para a cena do crime ou o primeiro vídeo foi apenas um acaso? E por sorte funcionou. Mas o culpado não era o que os Armstrong esperavam. Na filmagem, eles finalmente viram um velho pegando o catavento do túmulo e depois indo embora. O casal teve que agir rápido, mas não poderia fazê-lo sozinho. Depois de ver o vídeo, o casal começou a trabalhar na tentativa de identificar o homem que visitou o túmulo do seu filho. Eles entraram em contato com uma equipe de notícias local para ajudar na busca. E a equipe de notícias levou o casal ao departamento de polícia local. Os Armstrong foram para o departamento de polícia de North End, em Oklahoma. E lá eles entregaram a filmagem ao vice-chefe, James Layson. Mas a polícia seria capaz de identificar o ladrão e levá-lo até a justiça? Ou ele fugiria da lei e deixaria o casal sem uma resolução? Infelizmente, não é incomum que as pessoas levem pertences deixados a céu aberto de cemitérios, como o departamento de polícia e a equipe de notícias sabiam. Mas com o vídeo que os Armstrong tiveram a sorte de capturar, eles já tinham muito mais provas do que a maioria das outras vítimas puderam reunir. O vice-chefe da polícia sentiu simpatia pela família, porque sua irmã havia falecido ao nascer e foi enterrada a poucos metros de McCage. Seria difícil encontrar uma vítima mais indefesa do que alguém enterrado aqui, ele disse à Inside Edition. Então ele achou uma maneira de descobrir a identidade do homem. A rede de notícias que os Armstrong contataram garantiu à família que essa não foi a primeira vez que esse tipo de crime acontecia, muito menos a primeira vez que aconteceu em sua cidade. Infelizmente, isso quase parecia uma ocorrência comum.
Evidências antigas mostraram pessoas roubando flores, brinquedos e até balões de túmulos. E, felizmente, esses criminosos foram multados e às vezes presos por suas ações. Mas isso foi reconfortante para a família, que temia que seu ladrão nunca fosse levado à justiça e por isso entregou as imagens do ladrão a um jornal local. Em algum momento, as pistas ajudaram as autoridades a identificar que o suspeito era Alfred Boyer, de 77 anos. Em seguida, os policiais foram até a sua residência para finalmente levá-lo à justiça pelo que ele havia feito. Uma câmera do corpo da polícia capturou a prisão de Boyer. Ele foi acusado de furto, mas a família ficou surpresa que alguém fizesse uma coisa tão fria e sem coração no túmulo de um bebê. É de partir o coração. A mãe de McCade contou na Inside Edition, mas isso ainda não tinha acabado. Me desculpe por fazer aquilo, disse Boyer ao Inside Edition, mas eu não sou uma pessoa ruim. Mas acontece que ele não foi o único responsável pelo crime hediondo. Havia outra pessoa na filmagem inicial que estava borrada, mas que não ficou escondida por muito tempo. Uma mulher de 58 anos chamada Jo Fahey também foi flagrada roubando do túmulo de McCade ao lado de Boyer. Então os policiais foram ao seu local de trabalho para confirmar se ela era a culpada que eles estavam procurando. Mas quando eles chegaram, ela não parecia nem um pouco surpresa. Ela era conhecida na sua cidade por seu comportamento criminoso. Alguns anos antes, ela havia sido presa por prostituição e fraude de vale-refeição. Felizmente, como ela tinha pago fiança depois da sua última passagem pela polícia, eles sabiam exatamente onde encontrá-la. Boyer foi ao restaurante Brahms para identificar quem era o segundo culpado. Ele falou com ela fora do estabelecimento e, de acordo com o depoimento arquivado no caso, ele alegou que sabia por que ela visitou. Ela também deu mais informações sobre o que ela tinha feito. Ela e Boyer estavam juntos em um veículo quando decidiram ir ao cemitério. Em seguida, eles saíram do veículo e ficaram andando pela área. Ela alegou que Boyer comentou sobre um item e depois o pegou, mas ela assumiu que era perfeitamente normal fazer isso. Parecia óbvio para a família enlutada que era crime roubar os pertences de outras pessoas, mas isso não era tão evidente para os criminosos que os roubavam. Eles pensaram que eles deviam estar fora do seu juízo normal para dizer algo assim, até que ouviram o que tinham a dizer na semana seguinte. Jo Fahey alegou que ela e Boyer haviam lido um artigo do cemitério Memorial Park pedindo às pessoas que removessem itens de túmulos para que eles pudessem cortar a grama. De acordo com o depoimento dela, eles acharam que não havia problema em apenas ir lá e tirar os itens dos túmulos. Mas ela estava destinada a ir para a cadeia de qualquer maneira. Só porque não estava ciente da lei, não significava que ela não seria presa por isso. Os crimes anteriores de obtenção de vale-refeição através de fraude e uso de cartões de crédito e débito roubados prova que ela não era alguém que geralmente segue as regras, e a polícia sabia que Jo Fahey deveria ter mandado os pendentes de qualquer maneira. Então, quando os policiais de North End vieram prendê-la em seu local de trabalho, o crime de roubo de túmulos foi como a cereja do bolo. Mas que tipo de punição caberia em um crime como ela e Boyer cometeram? Seus crimes anteriores a deixaram cumprindo anos de prisão, e quando ela foi libertada, ela voltou ao seu antigo comportamento. Boyer foi acusado de contravenção de pequeno furto e de esconder conscientemente propriedade roubada. Essas acusações vieram como uma sentença de 6 meses de prisão e uma multa muito pesada. O vice-chefe James Layson, do Departamento de Polícia de Northway, ficou feliz em ver o caso encerrado, pois assim a família Armstrong poderia visitar seu filho sem medo mais uma vez. Ele estendeu seus agradecimentos à sua equipe, que ajudou a identificar os culpados, um dos quais ainda tinha mais a dizer. Quando entrevistado pelas equipes de notícias locais, Boyer também não percebeu que tinha feito algo errado. Mas depois ele se desculpou com a família e disse ao público que não achava que suas ações o tornavam uma pessoa má, apenas uma pessoa tristemente equivocada. Embora Boyer e Jo Fahey não estivessem cientes das leis que estavam violando, a câmera escondida não mentiu sobre seus erros. Se não fosse pelo plano bem pensado de Jacob Armstrong, a polícia poderia nunca ter pego esses criminosos com uma pena de até 6 meses atrás das grades e uma multa potencial de até $500. Agora, os Armstrong poderiam finalmente encontrar conforto em saber que os responsáveis pagariam por seus erros, e o seu filho poderia finalmente descansar em paz. Mas será que eles aprenderam com seus erros? Uma vez que os culpados foram presos pela polícia, os Armstrong se sentiram em paz.
Eles entenderam que as pessoas menos afortunadas de sua cidade estavam desesperadas, o que os levou a roubar os pertences de outras pessoas. Mas ficaram felizes em ver que o cemitério estava seguro na sua totalidade mais uma vez. As ações de Boyer e de O'Fay mostraram uma falta de consideração pelo sentimento da família. E embora Boyer não sentisse que as ações o tornavam mal, ele certamente não parou para considerar como essas ações poderiam ter machucado outra pessoa. Mas esperamos que ele nunca mais toque em outro túmulo novamente. E essa vitória para a família e para a polícia deixou todos os envolvidos felizes. Mas a sua alegria foi agridoce. Os Armstrong estão felizes que seu filho possa estar em paz em seu local de descanso final, embora eles desejassem que ele ainda estivesse com sua família amorosa. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo que nós postamos aqui todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.